Finalmente nós chegamos na lição 10 e nessa lição nós vamos tratar sobre Paulo e o seu amor pela igreja. E em várias passagens em que Paulo escreve às igrejas, a gente pode encontrar a demonstração do amor de Paulo pela igreja. E a primeira referência que demonstra esse amor de Paulo pela igreja está aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: Pois, ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. E nesse texto a gente pode observar que Paulo se sentia como um pai espiritual para a igreja. E aquela igreja era tratada como se fosse filhas de Paulo. E a relação é muito mais importante do que um professor ou do que um mestre. Mas é uma relação de carinho, de cuidado de um pai para com o seu filho. Em outras passagens também é possível observar o amor e o cuidado que Paulo tinha pelas igrejas. Em outra passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações, quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai. Da mesma forma que o apóstolo Paulo demonstra em suas cartas, nas suas escrituras, o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, o seu zelo que ele tinha pela igreja da sua época, assim também os membros da igreja, a própria igreja, precisa cuidar uns dos outros. Nós precisamos demonstrar o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso zelo pela nossa igreja local. Em um tempo, em um local em que muitos criticam as igrejas locais, nós, ao contrário disso, devemos demonstrar o nosso amor e cuidado genuíno para a igreja do Senhor. E nessa lição nós precisamos compreender melhor como de fato funciona a demonstração de amor genuíno para com a igreja. E para esclarecer isso, nós destacamos 3 pontos principais acerca do amor, que são: o primeiro ponto é a maior expressão do amor de Deus foi ter entregado a Jesus ao Calvário para morrer em nosso lugar. E nós temos um texto aqui que se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. O texto é bem claro em dizer que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, a maior expressão do amor de alguém é quando ele entrega a sua própria vida. É algo de maior valor que alguém pode ter, é a sua própria vida. Quando essa pessoa entrega a sua própria vida em favor de alguém que não merece. Então, não existe expressão maior de amor do que a que Deus fez por nós ao entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. No entanto, nós precisamos corresponder a esse amor. E de que forma nós correspondemos ao amor de Deus por nós? Está aqui em João 3,16, que diz o seguinte: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o texto é bem claro em dizer que quem tem a vida eterna é aquele que crer em Jesus. Então, aquele que mesmo recebendo esse amor de Deus, ele não crer em Jesus, ele não tem a vida eterna. Então, como eu correspondo ao amor de Deus por mim? Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele veio para nos salvar, me arrependendo dos meus pecados e entregando minha vida ao Senhor. O segundo ponto para esclarecermos sobre o que de fato é o amor pela igreja, é que a fé, ela sempre anda junto com o amor. Para compreender isso, eu trouxe uma passagem que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: Desde que eu soube da sua fé
no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte. Ou seja, a fé, ela sempre anda junto com o amor. Outra passagem bíblica que comprova que a fé, ela anda junto com o amor é aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois a sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e o seu amor uns pelos outros tem crescido. A fé tem se desenvolvido e o amor tem crescido. Eles andam juntos. O maior sinal de que alguém está esfriando na fé é quando o seu amor começa a esfriar. Ou seja, a fé, ela anda junto com o amor. Aquele que tem uma fé crescida, desenvolvida, também cresce no amor. Eles devem andar sempre juntos. E o terceiro ponto, para esclarecermos mais sobre o que de fato é o amor, é que o amor é de forma prática e não há como escapar disso. Jesus, ao ser perguntado como eu demonstro o amor ao próximo, Jesus então conta uma história. Ele conta que alguém foi ferido no meio do caminho e passa-se ali um levita, alguém que deveria demonstrar amor. E ele passa e ignora aquela pessoa ferida. Também passa um sacerdote ao lado daquele que se feriu. E o sacerdote ignora aquele que está ferido. E aquele que deveria demonstrar amor, o levita e o sacerdote, não demonstraram. No entanto, passou um samaritano. É alguém que não se esperava que fizesse algo bom. Na verdade, os samaritanos, eles eram excluídos, eles eram rechaçados. Então, aquele samaritano foi o que, de fato, ajudou aquele que estava caído. Então, o samaritano demonstra de forma clara que o amor é de forma prática, não somente falado, mas são nas nossas ações que nós demonstramos o nosso amor para com o nosso próximo. E o amor deve ser assim, o amor deve ser de forma prática. E para finalizar esse resumo, eu gostaria de destacar para você 3 virtudes que a igreja de Tessalônica tinham e que é exemplo para nós nos dias de hoje. E essas virtudes dos Tessalonicenses, ele se encontra aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Quando oramos por você diante do nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel. E aqui é a primeira virtude da igreja em Tessalônica. Era a fé, o seu trabalho fiel, o quanto eles eram persistentes, sempre fiel, mesmo diante das adversidades. E a segunda virtude, em seus atos em amor. Olha só que legal. Os atos eram em amor, não era por interesses, mas eram de coração, em amor. E a terceira virtude, ele vai falar, e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas virtudes são fundamentais para a igreja de hoje. Não somente um templo, mas todos aqueles que servem ao Senhor em grupo, toda essa comunidade da igreja, precisa ter essas virtudes, precisa ter a fé, um trabalho fiel, estar firme mesmo diante das dificuldades. A igreja de hoje, ela precisa ter amor. O amor, ele precisa ser de forma prática, ele não deve ser por interesse. E lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele demonstra, ele descreve todos esses detalhes sobre o amor. Então a igreja precisa ser uma igreja que tenha o amor como virtude. E por último, também a igreja de hoje, ela precisa ter a esperança, pois afinal, se uma igreja não tiver esperança, ela se acaba. Porque o final de tudo é a esperança. Esperar num Cristo que virá, esperar num Cristo que fará justiça, esperar em Jesus que um dia transformará esse corpo em um corpo glorificado, em que tem moradia para a sua igreja. Então, a igreja de hoje, ela precisa se pautar nessas 3 virtudes, na fé, no amor
e na esperança. Espero que esse resumo tenha ajudado você, edificado a sua vida, e eu desejo que você tenha uma boa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem.